Vocês vão abrindo aí em Isaías 58. A gente vai falar hoje sobre um método que Deus nos dá, né? Uma ferramenta que Deus nos dá para que a gente se aproxime dele de uma forma com que a gente se achegue mais ainda do que a gente normalmente faz. Normalmente nós oramos, normalmente nós lemos a palavra, nós escutamos uma palavra, vamos numa igreja, só que a ferramenta que nós vamos falar hoje é uma ferramenta que, querendo ou não, está um pouco esquecida no meio da igreja, né, em si. E quando a igreja em si faz, ela ainda faz de uma forma um pouco equivocada. Deixa eu só aceitar a Luana aqui rápido. Aí. A igreja faz de uma forma um pouco equivocada, de uma forma como uma forma de um jeito, né, que não é o correto, que não é o certo. E hoje a gente vai falar do verdadeiro significado do jejum. O verdadeiro significado, a verdadeira forma de agradar a Deus através do jejum, o método correto de como jejuar. A gente vai falar um pouco disso hoje. E eu vou tomar como base o texto de Isaías 58. Nós vamos estudar quase todo o capítulo 58 e também vamos passear em diversas passagens da Bíblia. Eu acho que bem umas 8. Mas enfim, para a gente iniciar aqui, ó, o Isaías 58, na minha Bíblia, o texto inicia com o título de O Jejum que Agrada a Deus. Eu não sei como é que vai estar no geral aí, mas creio que se tiver título vai ser algo bem parecido, né? Deixa eu só... E se vocês quiserem falar alguma coisa ou me dar algum toque, vocês me chamam no áudio, porque eu não vou estar vendo vocês, porque eu vou estar com o aplicativo de Bíblia ligado aqui na minha frente, beleza? Beleza. Então, beleza. Para a gente iniciar, a gente vai fazer a leitura dos versos 1 e 2 de Isaías 58, que começa assim, ó. Grita a plenos pulmões, não te contenhas. Levanta tua voz como trombeta e faze ver ao meu povo a sua transgressão, à casa de Jacó o seu pecado. A gente vê aqui que ele inicia, Deus inicia através de Isaías esse trecho, mostrando que realmente ele queria comunicar algo importante através da vida de Isaías, né? A gente vê aqui que ele fala, grita plenos pulmões, ou seja, fala com vontade, solta a voz aí para que essa galera entenda. E ele fala, levanta tua voz como trombeta. E ele fala aqui o porquê que ele quer comunicar essa coisa tão importante. E ele fala, faze ver ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó o seu pecado. Aqui eu vejo um pouco da depravação total da humanidade. Nós, como a gente vem, né, do primeiro Adão que pecou, a gente herdou dele essas questões de pecado, a gente herdou dele essas questões de iniquidade. E isso não era diferente nem para o próprio povo de Deus, né? Então eles estavam aqui em transgressão, eles estavam em pecado. E é por isso que Deus queria gritar algo a eles. E o que era esse algo? Era justamente a prática do jejum. Por que a prática do jejum? Eles estavam fazendo de uma forma um pouco equivocada, de uma forma como eles não conseguiam se aproximar de Deus da forma como deveria ser. E no verso 2, ele continua aqui, ó, é a mim que eles buscam todos os dias. Eu vejo aqui uma semelhança com nós mesmos. Alguns de nós nem todo dia, mas todo dia a gente tem um certo contato com Deus, seja lendo uma passagem, seja vendo uma pregação, seja com alguém nos comunicando algo, ou indo para a igreja, sentando no banco da igreja, ouvindo o que o pastor está pregando. De alguma forma, no mundo que a gente vive hoje, quem é realmente cristão, de alguma forma, em algum momento do dia, ele tem um contato com Deus. E aqui eles queriam buscar todos os dias esse contato. A gente vê uma vontade deles de sim, buscar. E ele continua, mostram interesse em conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que pratica a justiça.
Então eles buscavam, eles mostravam interesse em conhecer a Deus, em conhecer os caminhos de Deus, só que eles não eram uma nação que praticava a justiça, ou seja, eles estavam buscando a Deus de uma forma como não deveria ser buscada. Porque se a gente busca a Deus hoje, seja de qualquer forma, a nossa vida tem que refletir isso. Não basta a gente somente dizer. A gente vê diversas pessoas no Brasil falando de Deus, dando graças a Deus, falando vai com Deus. A gente vê o Brasil falando de Deus, a gente vê o Brasil em diversos momentos parando para ouvir a Deus. Mas a gente não vê aqui, nem na nossa nação e nem na maioria do mundo, as pessoas tomando uma atitude de cristão. Então, eles não eram uma nação que praticava justiça. Então, mesmo eles querendo buscar, mesmo querendo conhecer, eles estavam fazendo da forma incorreta. E ele fala, continua aqui, ó, como se fosse uma nação que pratica a justiça, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus, pedem leis justas, mostram interesse em estar junto com Deus. Então, eles pediam leis justas, eles mostravam um interesse, só que eles não praticavam a justiça e eles abandonavam o direito estabelecido por Deus, pelo seu Deus, né? E a gente vê aqui que eles praticavam esse conhecer a Deus, eles praticavam essa busca a Deus usando o próprio interesse, usando o que chamamos hoje de hedonismo, né? A busca pelo prazer carnal, a busca pelo seu próprio prazer. Inclusive, esse que é o significado real da palavra idolatria, né? A palavra idolatria, se você for ver o significado dela e a origem dela, significa buscar o prazer do próprio corpo. Então, idolatria não é você olhar uma imagem, você ter uma imagem, mas o que você acha que aquela imagem vai trazer de prazer para você, de benefício para você. Essa é a idolatria. Então, tem formas de idolatria não só no contemplar, mas tem formas de idolatria em tudo que é coisa, inclusive nas coisas que são lícitas. Lembra do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não posso deixar que me domine? Quando me domina de uma forma em que o meu prazer, o meu interesse está acima do interesse de Deus, isso já se torna uma idolatria. Então, a gente vê esse interesse próprio do povo de Israel no verso 2. Eles tinham esse interesse próprio de estar focados naquilo que era interesse deles mesmos. Eles estavam presos no hedonismo, eles estavam presos na idolatria. Tanto que no Velho Testamento a gente vê diversas vezes, diversas passagens com Deus batendo na tecla de idolatria, porque eles buscavam o próprio interesse. Então a origem do jejum, que é o que nós vamos falar hoje, que é uma das ferramentas que Deus nos dá para nos livrar dessa idolatria, nos livrar do carnal e nos trazer para o espiritual. A origem do jejum ela se dá em Levíticos, no capítulo 23, nos versos 26 ao 32, onde no dia da expiação eles deviam fazer um jejum de 24 horas, do final do dia até o outro final do dia, ou seja, de um pôr do sol a outro. E Deus estabeleceu isso para que no dia da expiação, ou seja, no dia em que Deus fosse levar o pecado deles embora, eles estivessem bem espiritualmente falando. Então essa é a origem do jejum. E hoje nós perdemos essa origem do jejum. Hoje em dia as pessoas não estão mais fazendo jejum para se aproximarem de Deus. Elas estão fazendo para buscar um interesse próprio e tentar fazer com que Deus assim sinta, eu acho que pena ou dó e faça o que ela está querendo. Então o texto, nós vamos ler agora o texto principal de hoje, que apesar da gente estudar o Isaías 58 por completo, nós vamos focar mais no trecho de Isaías 58, do 3 até o verso de número 5, que fala assim, ó, e pergunta, Isaías 58, 3 a 5. Tá bem. Aí fala assim, ó, e perguntam, por que jejuamos e tu não o vês?
Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorais os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é este o jejum que escolhi? O dia em que o homem se mortifique? Por acaso a esse inclinar de cabeça como um junco, a se fazer a cama sobre pano de saco e cinza? Acaso é assim que chamas jejum e dia agradável a Deus? Então, assim, eu vejo esse trecho como uma passagem bem forte, uma passagem bem interessante e que a gente deve focar nisso, né? Quando nós estamos fazendo jejum, será que nós não estamos correndo atrás dos nossos próprios negócios, explorando aqueles que estão perto de nós? Será que nós não estamos em jejum e mesmo assim a gente se dá a ira, a contendas, a rixas, seja pessoalmente, seja em internet? Será que nós queremos ferir o nosso próximo quando nós estamos em jejum? Tudo isso o povo de Israel estava fazendo. Eles estavam buscando aquilo que era interesse deles mesmos, e quando era para buscar o interesse do próximo, eles também não buscavam. Eles queriam fazer da forma como eles mesmos achavam que era o correto, sendo que era o incorreto. Então, o ponto 1 de hoje que eu quero tratar é buscar o interesse do reino de Deus. Quando a gente fala de jejum, a primeira coisa que vem na Bíblia é sempre buscar, em primeiro lugar, o interesse do reino de Deus. Então, esse é o nosso ponto 1 de hoje. Nós não temos que buscar o nosso próprio interesse, nós temos que buscar o interesse do reino, o interesse daquilo que Deus quer. Nós temos que buscar aquilo que Deus almeja nessa terra para nós sermos instrumentos dele. O jejum serve para, de forma espiritual, nós nos tornarmos ferramentas de Deus. Então, jejum ele não é barganhar. Não é você falar, olha Deus, eu estou aqui me mortificando, como eles falaram, né? Estou aqui jejuando e o Senhor não vê. Como é que o Senhor não vê que eu estou aqui sem comer? Será que o Senhor não vai dar aquilo que eu quero, que eu desejo, mesmo eu fazendo isso pelo Senhor? Muitas pessoas agem dessa forma, barganhando, trocando, agindo de uma forma equivocada. E a gente vai ver o real significado de uma pessoa que engrandece a Deus lá no Salmo 35:13, que Davi fala assim, ó, não precisa vocês abrirem, porque eu vou passar depois para vocês a pregaçãozinha certinha, toda separada em ponto 1, 2 e 3, e certinho com as passagens. Mas no Salmos 35:13 fala assim, ó, quanto a mim, nas suas doenças eu me vestia de saco e me humilhava com jejum, e minha oração voltava ao meu coração. Aqui Davi está falando porque pessoas naquele salmo queriam o mal dele, mas eles, quando ficavam doentes, Davi ele se vestia de pano de saco, que era uma forma de se humilhar, e se humilhava também com o jejum. Então o jejum ele não serve para barganhar ou para trocar algo com Deus. Ele serve para você se humilhar na presença de Deus, de tal forma com que o seu espírito se aproxima de Deus. Então, tanto que nessa passagem de Salmos 35:13, a palavra original jejum, ela vem de tisson ou tisson, que significa abstinência. É quando você se abstém da comida, que é algo que traz prazer ao corpo, é algo que o corpo precisa, né? Você se abstém disso para você se aproximar e se humilhar de Deus, dizendo, Deus, a minha carne não me interessa, o que me interessa é o meu espírito, e esse espírito que eu tenho é o que eu quero que chegue e me aproxime de ti. Tá tranquilo aí para todo mundo ouvir? Tranquilidade, beleza? Sim. Tudo certo? Tudo beleza. Então, vou prosseguir aqui. Então, quando a gente está jejuando, a gente não está barganhando ou trocando. E o que a gente mais faz hoje em dia é barganhar e trocar. Quer um exemplo disso? Coisa que até eu mesmo faço direto. Eu estou em jejum, estou sem comer e eu falo, poxa, eu estou mortificando a minha carne.
Só que eu falo, poxa, mas aí o que eu faço para que eu não sinta essa mortificação da carne? Ah, eu vou, sei lá, vou ver um filme. Ah, sei lá, eu vou jogar um jogo no meu computador. Ah, eu vou ficar no Instagram, vou ficar no Face. A gente faz essa troca. A gente troca algo que a gente está mortificando por outro algo. A gente está fazendo uma troca de tal forma que a gente não está se mortificando 100%. Ou seja, nós estamos fazendo um jejum que nós estamos passando fome. Porque, na verdade, esse jejum não está nos levando a Deus. Está nos levando à nossa idolatria. Aquilo que o nosso corpo pede quando a gente está com fome. Então, uma das funções do jejum é mostrar para o seu corpo aonde está a sua idolatria. Porque quando o seu corpo está com fome, aonde você coloca ele? Em que parte você se coloca? Você se coloca em oração, em Bíblia, em palavra de Deus, para realmente se aproximar de Deus? Ou você troca simplesmente a comida por um outro hábito que também é carnal? Então, o jejum, ele não é troca. O jejum é você se mortificar por completo e, na maioria do tempo que você tiver de jejum, você vai usar para ler palavra, para orar, para se retirar a Deus. Esse é o jejum bíblico. Esse é o jejum que a Bíblia nos ensina. E nós vamos ver isso ainda nas outras passagens. A gente vê também em Esdras, no capítulo 8, no verso 21 a 23, Esdras falando que ia jejuar para que Deus protegesse o povo que estava indo em direção a Israel. Ou seja, a gente vê aqui que ele está jejuando sim por uma causa. A gente vê que ele chega e ele fala, olha, eu vou abrir esse jejum, nós vamos fazer esse jejum e nós vamos nos humilhar diante de Deus, mas por alguma coisa. Ele fala aqui, ó, ali perto do rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante de nosso Deus e lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para nossas crianças e para todos os nossos bens. Então a gente vê aqui que ele pede algo a Deus. E a gente pensa, poxa, então Esdras barganhou, Esdras quis trocar com Deus. Só que se a gente ler o versículo seguinte, a gente vai ver que ele não barganhou com Deus, na verdade. Fala aqui no verso 22, porque eu teria vergonha de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos resguardar do inimigo durante a viagem. Ao contrário, tínhamos declarado ao rei, a mão de nosso Deus se estende benignamente sobre todos os que o buscam, mas seu poder e sua ira se abatem sobre todos os que o abandonam. Jejuamos, pois, invocando nosso Deus nessa intenção, e ele nos atendeu. Então ele não estava jejuando para proteção de bens das crianças, etc. Não por causa disso. Claro que essa era uma intenção, claro que ele queria o bem de todos. Só que a real intenção desse jejum dele era mostrar ao rei que realmente eles não precisavam de escolta porque Deus realmente os guardava. Ou seja, a real intenção do jejum de Esdras era honrar a Deus e mostrar para o rei, ou seja, um ímpio, que realmente Deus os guardava. Então, quando a gente busca o interesse do reino de Deus, é a forma como o nosso jejum está certo. Sempre acompanhado de oração, meditação bíblica. E também um ponto-chave para buscar o interesse de Deus é chamar a atenção para a iniquidade e não para você. A gente vai ler aqui também o trecho de Lucas, no capítulo 18, nos versos de 11... Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Nos versos de 11 a 12. Lucas 18, 11 a 12. Fala assim, ó, uma parábola, né, que Jesus conta. No verso 11 fala assim, ó, o fariseu de pé orava interiormente deste modo. Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos e pronto. Aí o publicano, ele se mantendo à distância, falou assim, ó, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó, meu Deus, tem piedade de mim, pecador. E aí Jesus conclui dizendo, eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois tudo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, a gente vê aqui que tinha um homem que se humilhava 2 vezes
não se humilhava, né? Ele jejuava 2 vezes por semana. Só que ele não se humilhava. Ele simplesmente queria mostrar que ele era o cara. Queria mostrar que ele era o especialzão. Queria mostrar que ele era o top das galáxias. Queria mostrar para Deus, ó Deus, olha aqui como eu sou incrível. Alguém falou alguma coisa? Thiago, eu falei. Eu acho que tem gente tentando entrar. Vê aí. Ah, verdade, obrigado. Admitidas. Eu vou só esperar um pouquinho aqui para elas pegar o resto. São 2 pessoas. A Emily tá entrando e também a Ana. Já tem tempo? Será que elas estavam aí ou você viu agora? Tem, acho que uns minutinhos. Meu Deus do céu. É porque eu tô no negócio lá nos trem aqui. Mas beleza. Vamos continuando. Então, ele queria chamar a atenção para ele. Ele quis chegar a Deus e falar: Deus, olha como eu jejuo 2 vezes por semana. Olha como eu ajo perante o Senhor. Então, o Senhor tem que me justificar. O outro não. O outro era um publicano, ou seja, uma pessoa que cobrava impostos, que no Velho Testamento você vai ver falar muito mal desses publicanos. Mas ele se chegou a Deus e ele falou: Pai, eu nem sou digno, eu estou aqui, tipo, ele nem falou nada, ele só se humilhou e Deus aceitou prontamente a sua humilhação, o seu arrependimento e ele foi justificado. Quando a gente vai também para Mateus 6, nos versos de 16 até o 18, a gente vai ver falando aqui, ó: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto, para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Qual a recompensa deles? Ser vistos pelos homens. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça, lava o teu rosto, para que os homens não percebam que está jejuando, mas apenas teu pai que está lá no secreto. E teu pai que vê no secreto te recompensará. Ou seja, a gente vê aqui mais um exemplo de que o jejum não é barganha, não é troca, mas sim uma forma de você se aproximar a Deus, do seu espírito se aproximar a Deus. Essa é a forma correta de buscar o interesse do reino de Deus. É se aproximando dele e não se aproximando de pessoas para que as pessoas olhem para você e digam: olha aí o santo. Então, aprenda, jejum é para chamar a atenção para a sua iniquidade e não para você mesmo. É uma luta contra a sua carne. Então, se você está deixando de comer, não faça outra coisa que a sua carne tenha prazer. Faça algo que o seu espírito tem prazer, que é a leitura e acompanhamento bíblico, meditação bíblica e etc. Amém? Também um ponto sobre buscar o interesse do reino de Deus é não se tratar de performance, mas sim a intenção. Eu mesmo, quantas vezes eu não fiz um jejum de vários dias, só que a minha intenção estava de forma incorreta. Quantas vezes eu não fiz jejum de vários dias e durante esses vários dias, somente em 1 ou 2 dias eu peguei Bíblia e orei realmente fervorosamente, mas no outro eu simplesmente estava sofrendo, desejando comida, desejando algo que a minha carne queria. Então o jejum ele é uma luta contra a carne, realmente. Não se trata de uma performance, se trata de realmente você ter a intenção de se aproximar de Deus verdadeiramente e assim Deus ouvir a sua oração e perceber que ali você está em secreto e não para se mostrar e não para ser visto. Então, como que a gente jejua? Buscando o interesse do reino de Deus. E quando jejuar? Quanto tempo jejuar? Voluntariedade. A gente vê lá em Mateus 6, nesse texto que nós acabamos de ler, que ele chega a citar, Jesus fala: quando orardes? Ou seja, ele não está dando uma ordem para você jejuar, mas ele está falando como se fosse uma prática. Ou seja, gente, quando jejuardes, ou seja, vocês jejuam. Então, quando jejuardes, façam dessa forma. Ou seja, se você não jejua hoje, esse trecho nem serve para você. Como é que você não jejua e Deus vai falar: gente, quando jejuardes? Porque você nunca vai jejuar. Então a gente tem que entender que jejum é uma ferramenta dada a Deus, até mesmo para os dias de hoje, que nós temos que praticar. Quando jejuar e tempo que jejuar é contigo, é voluntariedade, mas faça da maneira correta, buscando os interesses do reino de Deus. Amém?
Vamos passar para o segundo ponto, que é bem Amém. mais ligeiro os outros 2 pontos, para a gente também não demorar. Vamos falar os benefícios do jejum. E a primeira parte de benefício do jejum que eu separei, claro que tem muitos mais benefícios, mas eu vou separar somente alguns, né? O primeiro benefício do jejum que eu separei aqui é que quem jejua, ele obtém respostas de Deus. A gente vai ver em Isaías 58, no verso 9, um exemplo disso. Ele fala aqui, ó, então clamarás e Deus te responderá. Se você prosseguir a leitura nesse trecho de Isaías 58, Deus, primeiramente, ele dá várias dicas para você fazer o jejum de forma correta, que é romper os grilhões da iniquidade, soltar ataduras do justo, pôr em liberdade os oprimidos, etc. Ele vai citando várias coisas. Eu numerei 8. E aí ele vai falando, se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora. Está lá no verso 8. A cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente, e a glória de Deus irá na tua retaguarda. Aí o verso 9, então, clamarás a Deus e ele responderá. Clamarás por socorro e ele te dirá, eis-me aqui. Então, o primeiro benefício do jejum é quem jejua obtém respostas de Deus. A gente vê também exemplos disso lá no livro de Atos, para a gente não ficar preso no Velho Testamento e tudo mais e tal. O livro de Atos, no capítulo 13, nos versos de 1 a 3, fala assim, ó, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo, celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. A gente vê aqui que após eles estarem fazendo a obra de Deus da forma correta, um culto em honra ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo falou com eles e os designou para uma missão. Então, se você... eu estou pensando em virar missionário. Cara, jejua, ora, se entrega a Deus de tal forma com que o reino dele seja exaltado e o Espírito Santo vai falar. Então, quem jejua obtém respostas de Deus. A gente vai ver também um exemplo disso em Atos 14, 21 ao 23, que eu não vou ler para não demorar, mas depois vocês podem estar fazendo essa leitura, porque eu vou passar para vocês os trechos. O segundo ponto, quem jejua tem Deus como guia. Então, a gente vê isso lá no verso 11. Eu vou prosseguir aqui no verso 9 que a gente terminou aqui, ó. Verso 9. Isso se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua. Tem tudo isso também para aqueles que jejuam, tem que afastar essas coisas. Verso 10. Se tu te privares para o faminto e se tu saciares o oprimido, na tua luz brilhará nas trevas. A escuridão será para ti como claridade do meio-dia. 11, ó. E Yahvé será teu guia continuamente. Ou seja, Deus será teu guia continuamente. E ele te assegurará a fartura até em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como jardim regado. Então a gente vê aqui mais um benefício do jejum, que é você tem Deus como seu guia. Ou seja, é qualquer um que está jejuando que vai ter Deus como guia? Não, aqueles que jejuam buscando o interesse do reino de Deus. Porque para que você entenda para onde Deus está te guiando, você precisa de uma sensibilidade espiritual. E para você ter uma sensibilidade espiritual, você precisa conhecer aquele a quem você está se dedicando espiritualmente. E para falar sobre quem jejua tem Deus como guia, eu vou ler João 13. Deixa eu só achar aqui. João 13. João 16, 13. João 16, 13. Que vai falar assim, ó. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Então você não está aqui nessa terra para pregar algo que vem de você ou do seu próprio coração. Você está aqui para o Espírito Santo te guiar. E aí sim você vai falar não o que está em você, mas o que está nele, o que ele te comandou. Então quem jejua tem Deus como guia, pois vai estar com a sensibilidade espiritual bem elevada, vai estar se separando para a oração e também para a leitura bíblica. E o outro ponto é quem jejua é usado por Deus. A gente vai ver no verso 12 de Isaías 58 isso,
que ele fala: teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerás os alicerces do tempo passado e serás chamado reparador de brechas, restaurador de caminhos, para que se possa habitar. Então a gente vê aqui que quem jejua é usado por Deus para restabelecer coisas, para ajudar pessoas, para restaurar caminhos. E a gente vai ver isso também no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, que eu vou abrir aqui rapidinho, no capítulo 9, no verso 28 e 29, que fala assim, ó: ao entrar em casa, perguntaram-lhe os seus discípulos a sós: por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com jejum e oração. Então a gente vê aqui um exemplo claro de que Jesus ele tinha descido do Monte da Transfiguração, seus discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio que tinha em uma criança, e essa criança ela continuava se debatendo e tudo mais. E ao ver Jesus, os espíritos imundos ainda fizeram ainda mais isso. E Jesus foi lá e conseguiu expulsar, e os discípulos ficaram bem impressionados com tudo aquilo e foram perguntar para ele em secreto se realmente o porquê deles não conseguirem expulsar. E Jesus fala: essa espécie só com jejum e oração. Por quê? Porque quando você está em jejum e oração, você está se retirando a Deus, você está se tornando alguém mais espiritual a Deus e não somente pelos seus interesses. Então, quem jejua é usado por Deus. E também, mais um ponto precisamos do poder do Espírito Santo. A Rafa e a Nicole colocaram nos seus status o verso de Atos 1:8 essa semana, que é um verso bem interessante, que é sobre o poder do Espírito Santo. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês aqui. Atos 1, no verso 8, que fala assim, ó: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nós precisamos desse poder, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E a melhor forma da gente conseguir o poder do Espírito Santo não é se exaltando, não é querendo glórias para si mesmo, mas buscando o reino de Deus, jejuando, orando, lendo Bíblia, e assim o Espírito Santo vai te usar, porque você vai ser uma ferramenta voluntária para o reino de Deus. Amém? Então esses são os benefícios do jejum. E o terceiro ponto é as finalidades do jejum. A primeira finalidade do jejum é conhecer a vontade de Deus, conhecer a vontade do Pai, como fala lá em João 17:3, que eu vou abrir aqui rapidinho para a gente também. João 17:3 fala assim, ó: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviastes, Jesus Cristo. Então, para isso nós estamos na terra. Para isso nós vamos morrer e vamos chegar a uma vida eterna, para eternamente conhecermos a Deus e ao Filho Jesus Cristo. Então, a finalidade do jejum é para essa: conhecer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Fazer com que nós conheçamos o Filho, que é Jesus. Também 1 João 2, no verso 14, fala assim, ó: eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Então, João está falando aqui: eu vos escrevo, porque eu sei que vocês vão ler, porque eu sei que vocês conhecem a Deus e querem conhecer ainda mais. Então, conheçam o Pai. E a melhor forma de conhecer o Pai é com as ferramentas que Ele te dá: jejum, oração, Bíblia, pregação, etc. Então, qual a vontade do Pai? Revelar Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. E também a finalidade do jejum é sabermos quem é o nosso Salvador. Lá em Mateus 9, 14 a 17, também fala sobre jejum. Deixa eu ler aqui Mateus 9, 14 a 17 para a gente, rapidamente. Eu estou acelerando aqui, gente, para a gente acabar no horário, viu?
Se tiverem alguma dúvida depois, podem me mandar ou podem falar lá comigo que nós vamos estar tirando essa dúvida. Mateus 9, 14 ao 17. Cadê? Minha Bíblia é toda arriscada, eu estou me perdendo no 14 aqui, meu Deus do céu. Mas também eu estou em Marcos, né? Mateus 9. Procura lá, pô. Inventários 3:4. Então, Mateus 9, 14 ao 17 vai falar assim, ó. Por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Aí ele continua: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa e a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes o vinho novo se põe em odres novos, assim ambos se conservam. Então, nós devemos saber quem é o nosso Salvador, e o nosso Salvador é Jesus. Ele veio, morreu por nós, e agora ele ressuscitou e está vivo. Então, se nós sabemos que ele está vivo, qual a nossa intenção? Conhecer mais e mais a ele, nos tornarmos uma igreja gloriosa, nos tornarmos uma noiva realmente da forma como nos devemos nos tornar para alcançarmos o noivo que está na eternidade. Ou seja, nós agora temos um novo propósito para o jejum, que lá no Velho Testamento, em Levítico, foi o quê? Jejuar para você se aproximar de Deus, para no dia da expiação você conseguir ser justificado. Hoje, a nossa expiação, o nosso justificador é Jesus Cristo. E é por causa dele que jejuamos, para que a gente diga: eu tô com saudade do meu noivo, eu tô com saudade de Jesus, eu quero conhecê-lo mais e mais aqui em terra, para quando eu estiver com ele, eu continuar conhecendo ele da forma como eu devo conhecer. Tanto que é isso que significa essa parte de vinhos novos, vinho novo em odres novos. O vinho, ele simboliza aquilo que vem de Deus, simboliza alegria, simboliza algo novo, algo interessante. E nós somos os odres. Então, se vier algo novo em nós, ou seja, se vier um novo propósito numa nova criatura, aí sim, a forma correta nos fará subirmos e sermos elevados como uma noiva em perfeito estado para Deus, para Jesus, para que na glória nós vivamos com Ele, conhecendo Ele eternamente. Então, temos que dizer que temos saudade do noivo. Nós temos que dizer: Maranata, ora, vem Senhor Jesus, vem ao nosso encontro, vinde, nós desejamos isso. Então, a finalidade do jejum é dizer: eu tenho saudade de Jesus, porque Ele é aquele que é o meu justificador. Jesus é a justificação do pecador. Então, se você continuar em pecado e não conhecendo a Deus e não buscando a Deus, como você vai ser justificado? Mas, se você fizer tudo pelo reino de Deus, se você procurar conhecer Jesus, não tem como você ficar de fora dessa. Você vai conseguir chegar no seu alvo, que é alcançar o chamado celestial. Então, temos que ter saudade do noivo, temos que dizer Maranata, temos que desejar a Deus, desejar Jesus ardentemente. Jejum, ele é a exclamação física que indica: eu preciso de ti, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero andar contigo. Eu quero fazer aquilo que é a tua vontade e não a minha, porque a minha vontade só me leva ao pecado, a minha vontade só me leva aos desejos da carne, mas a tua vontade vai me levar ao reino de Deus, vai me levar àquilo que eu mais anseio, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é o jejum bíblico, essa é a ferramenta que Deus nos deixou para nos achegarmos e nos aproximarmos dele. Então, o que eu quero hoje, através dessa pregação, encorajar a todos que estão aqui ouvindo para a prática do jejum, seja
por um tempo curto ou não, mas da forma como deve ser, com a sua mentalidade no local correto e não barganhando ou trocando ou qualquer outra coisa que role, seja o que for, que role na mente de quem não faz, né, o jejum da forma correta ou a oração da forma correta. Então é isso, galera. Nós temos que nos preparar como igreja para a segunda vinda de Jesus. E para isso nós temos que perseverar, nós temos que buscar a Deus com perseverança, nós temos que buscar a santidade, mesmo em terra sendo impossível, nós temos que buscar isso. Porque é para isso que a graça veio, não para que nós achemos que podemos pecar, mas para que quando nós pecarmos, nós nos humilharmos diante dele, para nos achegarmos a ele e buscarmos a ele. Amém, galera?